Bom dia a todos, todos os presentes online, todos os presentes aqui na nossa sala, da sala do segundo andar, no DED. Então, quem estiver nos assistindo, pode vir aqui presencial, tá? Que a doutora Dulce está aqui esperando todos. Hoje nós estamos com mais uma palestra, né, do nosso ciclo de palestras em relação ao dia de conscientização da epilepsia. Hoje teremos uma palestra com a doutora Dulce Gomes, neuropediatra, com especialização em epilepsia, preceptora das residências de Neurologia Clínica e Pediatra do Oswaldo Cruz, da UPE, professora de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, hoje, agora a gente vai chamar, tem uma boa palestra a todos, muita atenção, essa palestra é de suma importância. Agora, nós vamos dar início à palestra com a doutora Dulce Gomes. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Silvânia, o convite da universidade e também parabenizar pela iniciativa. Faz parte da missão da universidade esclarecer, informar, incluir, desmistificar, né? A gente aqui é gerador de conhecimento científico, conhecimento embasado, e é importante que os servidores sejam os primeiros a serem realmente capacitados para essas informações. A gente está no mês de conscientização sobre as epilepsias, que é o mês roxo que a gente chama, e é muito importante falar sobre essa doença tão antiga, uma das mais antigas da humanidade, já descritas, e ainda tão cheia de mitos, tão cheia de superstições, tão carregada de preconceitos para quem sofre, para quem convive com a epilepsia ou quem tem alguém na família que conviva. Então, eu parabenizo a universidade por essa iniciativa e espero ser útil. Eu vou falar um pouco os conceitos principais para vocês entenderem o que é o distúrbio e depois intencionalmente, eu deixei alguns pontos para que vocês possam me perguntar, que eu sei que vai aparecer, que sempre aparece depois, tá? Eu já fui apresentada, então eu vou começar esclarecendo para vocês. Tá. Vou tentar passar aqui. Pronto. Epilepsia, eu gosto desse conceito, é um conceito da Liga Brasileira de Epilepsia, que está no site deles e é direcionado a pessoas leigas, não pessoas da área médica, porque ele é bem direto. Então, a epilepsia, na verdade, é uma alteração temporária, transitória, irreversível do funcionamento do cérebro, que não seja causada por alguma condição aguda, ou seja, por febre, por droga, distúrbio metabólico. Essa disfunção, ela é temporária, ela dura de segundos a minutos, tá? Então, ela não é decorrente, é isso que a gente chama, ela não é provocada por febre, por drogas, por distúrbios metabólicos ou outras condições agudas. É realmente uma disfunção que decorre de sinalização incorreta entre os neurônios, entre as células nervosas. Isso pode ficar restrito a um determinado local ou espalhar por todo o cérebro. Quando a gente tem uma disfunção numa localização apenas, a gente chama de crise focal. Quando a gente tem difusamente, a gente chama de crise generalizada, tá? Então, essa disfunção, ela é a nível celular, a nível de estrutura. E qual que é a importância disso? As estimativas atuais, elas variam entre 40 a 60 milhões de pessoas no mundo atualmente, como sendo pessoas convivendo com epilepsia. E 70 a 80% estão nos países em desenvolvimento,
Tá? No Brasil, estima-se que existe 150 mil casos novos a cada ano, ou a 2% da população tem epilepsia. Tá? E existe uma distribuição, a gente sabe, a gente sempre fala, porque a epilepsia é importante. Ela é uma doença que afeta todas as raças, ambos os sexos biológicos, todas as raças, todas as classes sociais, todas as localizações geográficas do mundo e todas as faixas etárias, tá? Então, virtualmente, qualquer pessoa pode ter epilepsia. Qualquer pessoa pode adquirir essa doença. E existem faixas etárias de maior risco. Nos países em desenvolvimento, a gente tem 2 picos de incidência, de uma forma geral, mas especialmente nos países em desenvolvimento, nós temos 2 picos de incidência, que são a infância e os idosos, acima de 65 anos. Por que isso? Na infância, a gente tem um predomínio de fatores genéticos, e essas epilepsias de etiologia genética, elas tendem a surgir mais precocemente. Então, na faixa etária da infância, é comum a gente ter os fatores genéticos como sendo fatores bastante importantes. Além disso, nos países em desenvolvimento, onde a gente tem uma assistência materno-infantil de qualidade ou de acessibilidade menor do que nos países desenvolvidos, a gente tem um grande papel dos fatores perinatais. Então, juntando esses 2 fatores, os genéticos e os perinatais, a gente tem uma importância da incidência na infância maior nesses países. Tá? E os idosos, eles por si já têm uma predisposição, uma suscetibilidade maior a ter fatores, a ter doenças, a ter distúrbios, a ter condições clínicas que favoreçam o surgimento de lesões estruturais que possam levar à epilepsia. Então, é um cérebro mais, vamos dizer, vulnerável. Então, é a idade onde já chegaram os AVCs, pode haver tumores, traumas de menor gravidade, mas que podem levar a consequências estruturais no tecido cerebral, que permitem o desenvolvimento da epilepsia. Tá? Então, essas são as 2 faixas etárias mais vulneráveis, de maior risco. Nos países desenvolvidos, onde a gente tem uma assistência pré-natal e perinatal melhor, a infância não predomina tanto. A gente tem um aumento da incidência de epilepsia com a faixa etária. 25% das epilepsias recém-diagnosticadas são acima de 65 anos, principalmente nesses países. Tá? Então, como eu falei, é um distúrbio que pode virtualmente aparecer em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer faixa etária, em qualquer classe social. Então, é muito importante que a gente entenda e que se desmistifique para que a gente possa ter um maior acesso às informações e à assistência. Então, o que seria epilepsia? Tá? A epilepsia, durante muito tempo, ela foi circundada por estigmas, né, por superstições, e sabe-se que a epilepsia é um distúrbio orgânico, não é um distúrbio psiquiátrico. Ele tem o substrato anatômico no córtex cerebral. Então, o córtex cerebral, a gente tem aqui a foto de um cérebro, e a gente vê que essa região mais superficial do cérebro é toda cheia de giros e de sulcos, né? Que são essas entradas, essas depressões e as elevações. São os sulcos e os giros. Se você fizer um corte microscópico nessa região mais externa, que é o córtex cerebral, você vai ver que o córtex ele tem uma estrutura bem complexa. Ele é formado em várias camadas celulares. Então, a gente tem aqui neurônios de vários tamanhos, com os seus prolongamentos, que são os axônios e os dendritos, e que se comunicam umas com as outras de uma forma bem intrincada, bem complexa. E são distribuídos em várias camadas, que são as camadas do córtex cerebral. Tá? Essas são essas camadas
dos neurônios são o que fazem o córtex funcionar. Então, todas as funções corticais nossas são decorrentes de atividade desses neurônios. E eles funcionam com atividade cerebral. Então, aqui, na verdade, é uma grande rede elétrica, extremamente complexa, formada de várias redes para as várias funções que a gente vai adquirindo ao longo da vida, com as nossas memórias e aprendizados, tá? E o que é que acontece que pode causar uma crise epilética? O que acontece é que, em algum determinado momento, a população desses neurônios, eles podem fazer o que a gente chama de uma atividade anormal, excessiva e síncrona. Então, uma série de neurônios, uma população neuronal, começa a apresentar uma atividade excessiva e anormal. Não é uma atividade dentro da sua função adequada. Então, são redes anormais que, de repente, entram em sincronia e começam a formar essa atividade anormal, uma atividade paroxística, inesperada, sem propósito, eletricamente muito ativa, que leva a uma disfunção do cérebro, uma disfunção daquela rede neuronal que está envolvida naquela descarga naquele momento, tá? Essas disfunções, elas podem ser localizadas, por exemplo, aqui a gente pode ver que uma determinada região, vamos dizer que esse foco aqui, ele teve essa descarga. Então, essa rede neuronal, em apenas um hemisfério, ele faz com que haja uma disfunção nessa região. Isso a gente chama de crise focal, porque ela fica restrita àquela região. E as crises focais, elas vão ter as manifestações clínicas de acordo com a localização. Então, se é uma área responsável pela motricidade do braço direito, vamos dizer, que é no lado esquerdo, na área motora do lado esquerdo, próximo ali no lobo frontal. Então, o que acontece? Se você tem uma descarga neuronal excessiva que leva à disfunção naquela região, você vai ter uma manifestação motora no braço. Se você tem uma disfunção na região da visão, região mais posterior occipital, você vai ter uma manifestação visual, como uma alucinação visual complexa, uma luz piscando, um campo escuro. Se você tem uma manifestação na região sensitiva da perna, você vai ter uma dormência na perna. Então, há uma localização dos sintomas, eles são focais e eles estão clinicamente relacionados à região que está disfuncional naquele momento. Essas são as crises focais. Então, a gente chama de focal quando está restrito a um único hemisfério e uma única região. Quando a gente tem descargas, a gente tem redes neuronais que fazem uma disfunção maior envolvendo ambos os hemisférios, então, às vezes, a gente tem disfunções neuronais que envolvem, desde o começo, os dois hemisférios, elas rapidamente se propagam bilateralmente. Então, hoje a gente chama isso de crises generalizadas, hoje a gente chama de crises bilaterais, tá? Então, tanto a normalidade interictal que a gente chama, que a gente vê no eletro, vou falar um pouquinho, quanto as crises, elas podem ser localizadas, que são focais, ou generalizadas, certo? Então, existe um substrato anatômico para o desenvolvimento dessas crises e dessas manifestações. Então, o que é epilepsia? Isso que eu falei é crise epilética, tá? Agora, todo mundo que tem uma crise epilética tem epilepsia? Não, não necessariamente. A epilepsia é um distúrbio cerebral que a característica dele principal é a predisposição para continuar gerando essas crises, principalmente não provocadas, tá? Por quê? Qualquer pessoa, eventualmente, que não tenha epilepsia, que não seja portadora de epilepsia, mas que venha a ter um sofrimento agudo cerebral, seja por um distúrbio metabólico, uma hipoglicemia, um quadro de encefalite, um quadro de uma hemorragia, você pode, por irritação e disfunção, ter crises epiléticas, tá? Só que só é epilético aquela pessoa que permanece com essa condição de que as crises continuem acontecendo, mesmo na ausência desses fatores.
que é o que a gente chama de crises não provocadas ou crises espontâneas. Então, a pessoa que tem epilepsia, obviamente, ela vai ter uma causa, claro, que leve à disfunção naquela rede neuronal, mas mesmo na ausência de febre, na ausência de distúrbio metabólico, na ausência de sangramento, de qualquer coisa, ela pode eventualmente ter suas crises ocorrendo. Então, quando a pessoa tem essa predisposição, é que a gente chama de epilepsia. Então, a epilepsia é o distúrbio que leva a essa predisposição permanente, persistente em gerar crises. E, consequentemente, pelas consequências disso, neurobiológicas, cognitivas e psicossociais, tá? Para ter epilepsia, é preciso, sim, a presença de pelo menos uma crise epilética, tá? Então, eu falei que nem todo mundo que tem crise epilética tem epilepsia, porque você pode ter crises que a gente chama sintomáticas, né, decorrendo de alguma condição. Mas, para ser epilepsia, tem que ter pelo menos uma crise epilética. E por que é importante isso? Porque, às vezes, as pessoas perguntam, meu exame do eletro deu alterado. Eu nunca tive crise, eu sou epilética? Se você nunca teve crise, não define epilepsia, mesmo que você tenha alguma atividade epileptiforme no eletro de rotina, certo? Então, por causa disso, existe um órgão que é a ILAE, International League Against Epilepsy, que é uma sociedade científica internacional formada por especialistas que trabalham com epilepsia de diversas áreas. Então, existem médicos, pesquisadores de campo, pesquisadores de laboratório, neurofisiologistas, psiquiatras, psicólogos, gente de todas as áreas que estudam são especialistas só em epilepsia e que formam a ILAE, isso no mundo todo, tá? Então, a ILAE é quem define conceitos, quem estabelece definições, diretrizes de tratamento, de investigação, para que ninguém fique aí pelo mundo todo fazendo o que sai da sua cabeça. Não. Existem consensos, existem diretrizes e padronizações que a gente segue quando a gente aborda uma pessoa com epilepsia e vai fazer o seu acompanhamento. Então, por conta de todas essas manifestações, de todas essas dúvidas, de todas essas informações, a ILAE estabeleceu o conceito que a gente chama operacional, na definição clínica do que seria epilepsia. Então, para se dizer que uma pessoa tem epilepsia, ela precisa preencher ou estar em uma de 3 condições diferentes, uma de 3 situações, tá? Ou, pelo menos, a presença de pelo menos 2 crises epiléticas não provocadas, como eu falei, ou reflexas, e o intervalo entre essas 2 crises ser de 24 horas, tá? Então, a pessoa teve uma crise hoje e amanhã, depois de amanhã, ou daqui uma semana, ela tem outra crise, mesmo que os exames dela não deem nada, mas ela já preenche o critério de epilepsia, tá? E isso é importante, eu vou falar, quando eu for falar de eletro, eu vou falar sobre essas anormalidades no exame. Então, pelo menos 2 crises com intervalo de 24 horas entre elas, lembrando sempre, crises não provocadas, tá? Ou a presença de uma crise não provocada, mas com a probabilidade alta de ocorrerem outras crises, uma probabilidade que foi estimada em 60%. Vou mostrar para vocês como é isso, ocorrendo nos próximos 10 anos. Então, se a pessoa teve uma crise só, fez os exames e nos exames tem alguma coisa que permita a gente inferir um risco maior, também pode ser considerada epilepsia. Ou o diagnóstico de uma síndrome epilética. O que é síndrome epilética? Já são conhecidas e bem definidas inúmeras epilepsias, inúmeros tipos de epilepsia. Epilepsia não é uma doença, epilepsia é um grupo de doenças ou pode ser um sintoma de uma doença. Tá? Também vou falar sobre isso. Então, quando a gente define que existe uma síndrome epilética, a gente sabe que aquele paciente que teve aquela crise, naquela idade, que tem aquelas manifestações, a gente sabe mais ou menos dizer, ó, esse paciente tem, sei lá, uma epilepsia mioclônica juvenil, uma epilepsia ausência da infância. Então, essas síndromes epiléticas, quando a gente consegue definir, mesmo que o paciente tenha tido só uma crise, não tenha tido as 2 ainda, mas a gente já pode dizer que é uma pessoa com epilepsia,
tá? Então, quando a pessoa tem uma crise epilética, é importante essa avaliação para você definir, porque é isso que você vai direcionar a investigação, os exames que você vai pedir e a introdução de medicação, tá? Então, como é o risco de ter novas crises? Aqui é um gráfico bem clássico, conhecido, em que foram estudados os riscos da pessoa de ter outras crises. E o risco, um paciente que teve a primeira crise, só a primeira crise, ele tem um risco abaixo de 40% de ter a segunda crise. Agora, se ele tiver a segunda crise, o risco é muito maior de ter a terceira. E aí vai aumentando, tá? Então, se o paciente tem a terceira, provavelmente ele vai ter uma quarta, ter uma quinta. Por isso que a gente tem aquela definição operacional. Se você tiver 2 crises, mesmo que seus exames não deem nada, é definida epilepsia e está indicado o tratamento. Está indicado iniciar o tratamento, tá? Outras coisas que aumentam o risco de recorrência. Então, o paciente, ele teve, às vezes, uma crise só, mas é um paciente que tem ou um insulto cerebral prévio, por exemplo, é um paciente que teve um AVC, é um paciente que teve um tumor cerebral que foi ressecado, é um paciente que teve uma inflamação, uma meningite, um abscesso cerebral, uma encefalite. Então, ele tem um insulto cerebral. O que é que isso significa? Isso significa que aquele tecido cerebral que eu mostrei para vocês no começo, ele tem a sua estrutura, a sua arquitetura tecidual, histológica, microscópica alterada. Então, aquelas redes neuronais que eu mostrei para vocês, elas são alteradas. Então, elas podem ter uma tendência que a gente chama de excitatórias, de formar descargas, de produzir aquelas descargas anormais e as crises. Então, quando você tem essa lesão estrutural, você tem uma chance maior de ter uma outra crise, mesmo a partir da primeira crise. Por isso que também é definido epilepsia e está indicado, tá? Às vezes isso se mostra como uma anormalidade na ressonância ou na tomografia, às vezes isso se mostra como uma descarga epileptiforme. Então, cada um desses aí, ele aumenta de 20% a 40% a chance de ter uma segunda crise. Então, se você tem uma primeira crise, mais isso aí, você já tem mais de 60% de chance de ter uma segunda. Se você tem 2 dessas características, então, por exemplo, você foi um paciente que tirou um tumor, e aí na ressonância tem a cicatriz, tem uma cicatriz, às vezes, bastante irritativa e tem um eletro com atividade focal correspondente àquela região. Quase certeza que a pessoa desenvolveu uma epilepsia que a gente chama sintomática, estrutural, e vai permanecer tendo crises possivelmente a vida toda, tá? Então, nesse caso, ela precisa de tratamento, ok? Então, as causas, como eu já introduzi, as causas elas podem ser genéticas e elas podem ser adquiridas, estruturais. Virtualmente, qualquer coisa que possa envolver, que possa distorcer a citoarquitetura do córtex cerebral pode levar a crise. Um AVC, um tumor, um traumatismo crânioencefálico, hipóxia. Então, quantas das pessoas que a gente vê que teve uma parada cardíaca por outra causa e depois ficou com uma sequela neurológica e desenvolveu crises? Por conta disso, tá? As diferentes infecções, meningite, encefalite, abscesso cerebral, neurocisticercose, que é uma causa em nosso meio, tá? Então, tudo isso. Além disso, existem as epilepsias genéticas. Basta você imaginar a complexidade que é o funcionamento cerebral. Para se formar um neurônio desse, o neurônio é uma célula, como eu falei, eletricamente ativa, né? Ele se comunica com os outros neurônios através de atividade elétrica. E como é que isso funciona? Ele é uma membrana, ele é uma célula extremamente complexa. Ele tem uma membrana celular extremamente complexa, cheia de canais iônicos que fazem com que ele tenha propriedades elétricas. E tudo isso é geneticamente determinado, geneticamente controlado. Então, se você tiver uma alteração num gene que é responsável por produzir uma parte de uma proteína que é um canal iônico, você já pode ter epilepsia por conta daquilo. E a gente tem muitos quadros assim, principalmente na infância,
tá? Então, na infância, a gente tem muitas doenças genéticas que levam à disfunção cerebral em vários níveis. Deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, epilepsia, tudo junto na mesma criança por conta de uma alteração genética, às vezes um único gene, que faz uma proteína que é importante para o desenvolvimento, tá? Então, é muito lógico a gente imaginar que uma complexidade dessa para funcionar, na verdade, eu costumo dizer, minha gente, a gente é um milagre, porque a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo, né? Muito maior. São milhares de genes, de proteínas, de cofatores funcionando entre si na formação e no funcionamento ao longo de toda a vida. Então, realmente, a gente tem muito mais chance de dar errado. A gente dá certo por um milagre, tá? Então, quando o paciente chega para nós com essa suspeita de epilepsia, o que é que a gente precisa definir? Primeiro, se foi uma crise epilética. Segundo, se ele tem epilepsia, certo? Então, primeiro, se foi uma crise epilética, aquilo realmente é uma manifestação decorrente de uma atividade cortical, ou é um desmaio, ou é uma síncope, certo? Ou é uma crise de enxaqueca, por exemplo. Então, a gente precisa definir que aquilo foi uma crise epilética. Muitas vezes, não precisa de muita coisa. Foi presenciado, a gente vive na era do celular, então as mães, ou os acompanhantes, as mães, os filhos, os parentes, chegam para nós com a crise filmada. Então, você vê ali uma manifestação clônica, você que está acostumado, você já diz, não, isso realmente parece muito uma crise, deve ser uma crise epilética. Ou uma crise generalizada que todo mundo conhece, que é a famosa convulsão, né? Então, essas, todo mundo sabe. Mas existem algumas que são crises de ausência, por exemplo. Então, o paciente chega, liga, desliga, né? Essa pessoa que liga e desliga, muitas vezes, passa muito tempo despercebido. As pessoas não percebem, eu penso só que ela está voando. E, às vezes, é uma crise epilética, tá? Então, primeiro, a gente precisa definir que é uma crise epilética. Depois, a gente precisa definir que é uma epilepsia. Todo mundo lembrando das 3 situações, ou 2 crises, ou uma crise e alterações que aumentem o risco, ou uma síndrome epilética. Definiu isso, aí a gente parte para investigação da causa da epilepsia, tá? Então, esse fluxogramazinho aqui, ele é o esquema que a gente faz de classificação de crises e de síndromes, tá? Então, sempre que alguém vem, a gente tenta classificar o tipo de crise, se é uma crise focal, generalizada, de início focal, generalizado ou desconhecido, para poder a gente classificar os tipos de epilepsia, ver se consegue classificar a síndrome, e para a gente entender e investigar quais são as suas etiologias. As diversas etiologias estruturais, como eu já falei, na estrutura do córtex, genéticas, infecciosas, metabólicas, principalmente por erros inatos, imunológicas, porque existem encefalites autoimunes que levam a epilepsias graves, e as comorbidades. Então, eu tenho que tentar ao máximo classificar meu paciente dentro desse esquema aí. Por quê? Porque ele vai me perguntar, doutor, eu tenho epilepsia? Doutor, eu preciso tomar remédio? Doutor, eu vou tomar remédio a vida toda? Doutor, eu vou ter isso a vida toda? Essas perguntas, elas são clássicas, que é o que a pessoa quer saber. Eu tenho epilepsia, eu vou ser epilética a vida toda, eu vou tomar remédio a vida toda, e para responder isso, eu preciso dessas respostas, tá? Então, quando o paciente vem para a gente precisa fazer uma investigação para definir se é crise, se é epilepsia, porque se for, eu tenho que medicar. As medicações, elas são de acordo com a crise, porque a gente trata as crises. A causa da epilepsia não são todas que são tratáveis, né? Então, é uma epilepsia genética, nem todo tratamento tem, nem toda disfunção genética tem tratamento. É uma lesão estrutural, nem toda lesão estrutural pode ser retirada, tá? Então, a gente trata as crises, mas investiga a causa para saber se é uma causa, se é uma epilepsia que vai ser superada ou se é uma epilepsia para toda a vida. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma investigação, principalmente com exames de EEG e vídeo-EEG. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque é importante vocês saberem a diferença entre o eletroalterado e a epilepsia. Então, imagine, lembra que eu falei da atividade elétrica, o cérebro como atividade elétrica. Imagine que o foco epilético é um curto-circuito.
Então, o foco epilético é aquele grupo de neurônios que a gente falou, que faz com que haja uma atividade anormal, tá? Isso, quando você coloca no eletro, isso pode ser registrado no eletro, porque o eletro é o registro da atividade elétrica cerebral, assim como o eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica cardíaca. Então, quando você tem uma arritmia cardíaca, que você faz o eletro, não aparece lá? Então, quando você tem uma arritmia cerebral, a gente não chama esse nome, mas só para saber, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, quando a gente faz o registro eletrográfico do cérebro, a arritmia cerebral você vê lá. Aquilo ainda não é a crise, aquilo é a atividade epileptiforme, existe aquele foco, tá? Se em algum momento aquele foco atinge uma quantidade de tecido cerebral suficiente para manifestar uma crise, a gente chama de blackout, né? Então, ali você tem a manifestação clínica, tá? Então, às vezes, você está controlado das crises, mas o eletro continua anormal. E fica aquela angústia. Tem que aumentar remédio, tem que fazer. Eu vou ter crise. Aí você tem que saber a causa para administrar a ansiedade e para você chegar para o paciente com segurança e dizer, olha, esse eletro sempre vai dar alterado, não se preocupe, eu não vou tratar o eletro, eu vou tratar você. Certo? Além disso, esse registro, ele nos ajuda a definir qual é a síndrome. É uma epilepsia focal, tem uma atividade focal, é uma epilepsia generalizada, certo? Então, o eletro é imprescindível na investigação das epilepsias. E a gente tem o vídeo EEG, que é um passo a mais, que é quando a gente faz o registro sincronizado do vídeo junto com a atividade cerebral, certo? Então, com isso, a gente investiga a síndrome epilética, se é focal, se é generalizada, e aí a gente vai para a investigação da causa. Então, os exames de imagem, tomografia, ressonância, vão nos mostrar, né, as diferentes causas da epilepsia. Então, é uma calcificação por alguma infecção que a pessoa teve, é uma cicatriz de um acidente vascular cerebral, é uma cicatriz de uma retirada de tumor, ou é um tumor. Então, tudo isso vai mostrar para a gente a causa da epilepsia. Ou, muitas vezes, não tem nada na neuroimagem, a gente parte para uma investigação genética. Isso é muito comum na infância, quando a gente tem aqueles quadros que eu falei, de deficiência intelectual, epilepsia, associada a transtorno do espectro autista, a gente faz uma investigação das principais mutações, certo? E aí, quando a gente tem isso, qual que é a nossa evolução? Veja só, existem epilepsias que podem, a gente chama de epilepsias autolimitadas. O que são as epilepsias autolimitadas? São quadros, são síndromes epiléticas, que a pessoa vai desenvolver, vai ter as crises, mas vai desaparecer, tá? As autolimitadas, elas são atribuídas principalmente a uma gama de epilepsias da infância, que surgem na infância. Acho que todo mundo já ouviu falar, alguém que diz assim, quando eu era criança eu tive epilepsia, usei Gardenal, não sei quantos anos, depois parou, né? São as epilepsias autolimitadas, tá? Então, existe uma lista de epilepsias que a pessoa desenvolve as crises e, ao longo da infância, início da adolescência, ele para de ter. E essas pessoas param, inclusive, de tomar medicação, tá? Então, essas são bem conhecidas. Por isso que eu falei naquele esquema que é importante a gente chegar até a síndrome epilética e a causa. Quanto mais informação eu tiver a respeito do quadro do meu paciente, mais eu tenho respostas para ele e mais eu tenho possibilidade de prever a evolução daquela epilepsia, tá? Então, existem as epilepsias autolimitadas que a gente sabe que vão realmente se curar com o tempo, né? Que vão desaparecer, se resolver com o tempo, tá? E existem outras epilepsias que você pode não definir ou não prever. Por exemplo, existe uma pessoa que teve, sei lá, uma criança com paralisia cerebral. Tem criança com paralisia cerebral que tem um monte de crise, uma epilepsia de difícil controle. Tem criança com paralisia cerebral que não tem, né? Paciente adolescente, sei lá, teve um acidente de carro, ficou com uma sequela, ou um adulto que teve um AVC ou teve um tumor, enfim. Algumas outras epilepsias que são menos previsíveis. Elas nem sempre você vai poder dizer que vai parar,
E você também não vai poder dizer logo de cara que vai tomar a vida toda. O que é que você vai dizer para esse paciente? A gente vai acompanhar e vai observar a evolução dela. Enquanto tem outros que chega para você e você diz, olha, o seu caso vai tomar remédio a vida toda. Então, tem paciente que chega para mim, por exemplo, com vou dizer uma doença que dá epilepsia em mais de 50% dos casos. Complexo esclerose tuberosa. É uma doença que desenvolve tumores no cérebro. O paciente chega para a gente, tem uma epilepsia de difícil controle, eu vou dizer para a mãe, ele vai ter crise e vai tomar medicação a vida toda, certo? Então, a evolução vai depender do tipo da causa. Quando a gente não sabe, quando a gente no começo não tem como prever, a gente vai fazer o acompanhamento e ver, tá? 70% dessas crises são controladas com medicação. Só 30% das epilepsias, elas são, que a gente chama farmacorresistentes, tá? Então, assim, a pessoa tem epilepsia, a pessoa toma medicação, 70% vai ter vida normal, tá? Então, não é aquele caso de você dizer, epilepsia é o fim. Não. Pessoa que tem epilepsia, mesmo uma epilepsia que não seja autolimitada, que vai ter que tomar medicação a vida toda, até 70% delas pode controlar com a medicação. Dos 30%, não controla com a primeira medicação, mas pode controlar com a segunda, ou pode controlar com uma mistura de medicações, ou tem outras coisas que podem ser feitas, que são a cirurgia e tratamentos alternativos, tá? Quanto mais eu me distancio do controle com medicações, mais eu me aproximo do conceito de epilepsia de difícil controle. As epilepsias de difícil controle são aquelas que a gente vai fazer uma avaliação para ver se tem cirurgia que possa tratar, que possa ter uma lesão que possa retirar, que é a cirurgia ressectiva. Se ele não tem, se ele tem várias lesões ou nos dois hemisférios, e ele não pode retirar, ou está numa área... Porque, assim, se você tiver uma lesão estrutural responsável pela epilepsia, e ela é num hemisfério só, numa localização só, não é numa área eloquente, ou seja, é numa área que você possa tirar sem perda importante neurológica, a gente vai passar o quê? Para uma avaliação cirúrgica. Se é uma lesão que pode ser retirada, ela pode ir para uma avaliação para um centro de cirurgia de epilepsia retirar. Mas, se ela tem mais de uma lesão, se ela tem lesão nos dois hemisférios, se a lesão é num local que não dá para tirar, é em cima da mão e a pessoa sei lá, trabalha com trabalho manual, não dá. Aí, realmente, a gente tem que ir para outras estratégias, tá? Então, existem outras estratégias cirúrgicas, como a estimulação pelo VNS, que é o estimulador do nervo vago, e que é um dispositivozinho que a gente faz, implanta, nem abre a cabeça, implanta no tórax e tem um fio que é envolvido no nervo vago e que fica levando impulsos até o cérebro. Então, essa é uma modalidade que a gente chama de neuromodulação. Tem a calosotomia para algumas situações especiais, que é uma lesão, uma desconexão dos dois hemisférios, é uma cirurgia bastante invasiva e é uma cirurgia que deixa sequelas, então ela é para alguns casos específicos. E tem algumas dietas especiais, como a dieta cetogênica e mais atualmente, algumas medicações e outras estratégias fitoterápicas, como o canabidiol, tá? E aí você diz, tá, então eu tratando a epilepsia, como é que eu sei se eu vou parar ou não? Porque eu falei para vocês que vai ter gente que vai chegar para mim, eu vou conseguir definir uma síndrome e dizer ao pai ou à mãe, no caso das crianças, que é onde acontece mais, olha, seu filho tem uma síndrome autolimitada. Então, a gente vai fazer um tratamento aqui durante 5 anos ou durante até a adolescência e depois disso a gente vai desmamar e ele vai ficar bem, não vai ter mais. Ou tem aquelas pessoas que já chegam para a gente e a gente diz, olha, vai tomar a vida toda, você não pode ficar sem medicação. Mas existem aqueles que a gente não sabe, não prevê, né? Então, nesses casos, qual que é a indicação e a orientação da Liga Internacional? A gente tem que tratar o paciente pelo menos 5 anos sem crise para pensar em desmame, tá? Então, se o paciente fica 5 anos
sem crises, controlado de crises. E, claro, dependendo da etiologia, tem etiologia que ele está controlado, mas eu não vou mexer, porque eu sei que se eu mexer ele vai ter crise. Tá? Então, é uma displasia do córtex, é uma esclerose tuberosa, é um foco extremamente ativo no eletro, eu não vou mexer. Mas se eu tenho um paciente que teve, sei lá, uma crise, ou teve 2 crises na adolescência, eu olhei, tinha uma calcificaçãozinha lá, e depois eu não vejo tanto essa calcificação, ou o eletro é completamente normal, faço vários eletros, continua normal, 5 anos sem crise, não sente nada, esse eu estou autorizada a tentar um desmame, tá? E aí eu passo mais 5 anos acompanhando esse paciente. Depois de 10 anos da última crise, sendo 5 anos sem medicação, essa epilepsia é considerada resolvida. Certo? Então, existem alguns casos que só a evolução realmente vai definir. Tá? E aí eu trouxe para vocês uma coisa que é muito importante aqui para a universidade e para todo mundo, que é o quê? Tá, pode ser que eu não seja uma pessoa com epilepsia, pode ser que eu nunca desenvolva epilepsia ao longo da vida, mas pode ser que eu esteja aqui e alguém do meu lado tem uma crise. O que é que eu faço? Né? Esse protocolo que a ABE fez, na verdade, é o que a gente faz, é a orientação, mas eles colocaram umas letrinhas ali para fazer uma memorização, né? É um recurso mnemônico, que é o protocolo Calma, para a gente saber na nossa cabeça o que fazer. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você deve colocar. Então, a pessoa teve crise. Isso a gente está falando de convulsão, né? Claro que existe uma crise de ausência, uma crise focal, que você vai esperar a pessoa, mas a gente está falando de convulsão, né? Convulsão é aquela crise generalizada. Então, você pode ter crises, eu já disse, pode ter crises focais, que a manifestação vai depender do local da descarga, do local da crise. Então, às vezes, a pessoa fica só fora do ar. Tá? Às vezes a pessoa tem movimento no braço, mas não generaliza. Mas e se a pessoa tiver uma convulsão, o que é que eu faço? Então, entrou em convulsão aqui, a gente está numa reunião e alguém entrou em convulsão aqui, o que é que eu faço? Tá? Colocá-lo numa posição de proteção. Então, como é que deve ser feito? Você coloca o paciente de lado, tá? Para quê? Para que ele não se sufoque com a saliva dele, tá certo? Não precisa segurar o paciente, não precisa conter, ele vai estar lá fazendo os movimentos. Não se preocupe em segurar braço, em segurar perna. Coloque ele de lado. Primeira coisa é o C. Coloque ele de lado. De preferência com a cabeça um pouquinho mais elevada, para que ele solte a saliva para fora e não tenha risco de aspirar. Apoie a cabeça, se possível, em alguma coisa macia, porque é a cabeça que você vai proteger para que ele não bata, tá? Não precisa conter ele, é só colocar de lado e proteger a cabeça. Veja qualquer objeto que possa sufocar ou provocar a sufocação nele. Então, óculos que possam machucar, se ele tiver com a roupa apertada ou com uma correntezinha ou com colar, você tentar segurar aquele objeto para que ele não sufoque e não aperte, tá? Teve gravata, tentar tirar o nó da gravata, abrir a camisa, isso é o que você vai tentar fazer para ajudar. E esperar passar. E esperar passar. A grande maioria das crises passa em menos de 5 minutos, tá? A crise, não é que o paciente vá, em 5 minutos está normal, às vezes ele demora a voltar, mas os movimentos, a cianose, aquela respiração ofegante, ela dura em torno de 5 minutos. Se tiver, você vai monitorar isso, monitorar o tempo. Então, o paciente começou, você põe de lado, protege a cabeça, tira os objetos, não segura e começa a olhar o tempo. Se passar de 5 minutos, aí você chama a assistência, aí você chama o SAMU, tá? Ah, mas quando o SAMU chegou, ele já recuperou. Sim, mas você chamou, porque se você for esperar 15 minutos, 10 minutos, aí ele já perdeu muito tempo de oxigenação tecidual, cerebral, tá? Então, passou de 5 minutos, quando passa de 5 minutos, a chance de cessar espontaneamente vai diminuindo. Cada minuto vai diminuindo a chance. Ele vai entrando no processo que a gente chama estado de mal epilético, tá? Então, passou de 5 minutos, liga para o SAMU, tá? E acompanha o paciente. Se ele parou a crise, parou a crise, você não vai deixar ele lá sozinho. Até porque existe o risco da crise retornar, pode não ter passado completamente,
Ou o paciente, quando ele volta desorientado. Então, ele não está completamente seguro, principalmente se houver algum risco na região. Isso pode ser, sei lá, próximo de um mar, próximo de uma piscina, ou numa superfície que ele possa cair, tá? Então, você vai sair de perto dele depois que ele estiver completamente seguro, completamente consciente, tá? Então, basicamente, é isso que você vai fazer. Se for uma primeira crise, o paciente nunca teve crise na vida, é a primeira crise, o ideal é que você encaminhe para uma assistência de urgência, tá? Por quê? Claro que vai depender da idade, da morbidade, mas a pessoa pode estar tendo um AVC, a pessoa pode ter tido um sangramento de algum tumor, alguma coisa, já que é a primeira crise na vida. E na idade adulta, como eu já falei, você tem menor chance de ter fatores genéticos. A maioria dos fatores são adquiridos, você vai ter que investigar o que é, né? Quando a causa é genética, a tendência é de ser mais precoce. Então, se um adulto jovem nunca teve nenhuma crise, nunca teve nada e tem na sua frente, é a primeira crise, encaminhar para um serviço de assistência, certo? Existem algumas coisas que talvez alguém vá perguntar, mas assim, algumas situações específicas. Epilepsia na mulher, por exemplo, que a gente sabe que tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque a mulher em idade fértil, ela vai precisar muitas vezes de escolher, às vezes ela está tomando uma medicação que é teratogênica e ela precisa trocar antes de começar a engravidar. Dependendo do tipo de método anticoncepcional, um anticoncepcional oral pode reduzir o efeito da medicação anticrise, você precisa fazer um ajuste de medicação. No período menstrual, a mulher pode ter, por influência hormonal, uma piora das crises, e às vezes a gente faz um ajuste da medicação ou uma medicação adjuvante naquele período. Então, todas essas características são coisas de acompanhamento. Então, paciente que tem epilepsia é um paciente que tem acompanhamento de longa data e sempre de perto, tá certo? Bom, o mês de março é um mês de conscientização. A cor escolhida é roxa. Vocês sabem por quê? Todo mundo sabe? É por causa da flor de lavanda. É por causa da flor de lavanda. A flor de lavanda, ela é roxa, né? E ela é uma flor que é atribuída ela tem muita associação com a solidão. Então, a flor de lavanda representa a solidão das pessoas que têm epilepsia, a vergonha, o medo. Imagina você acordar de uma crise epilética, né? O que é que aconteceu comigo? Então, muitos pacientes não querem ver os vídeos, não querem nem saber direito, e principalmente aqueles que têm crises de início focal, que sentem que vão ter a crise. Então, eles se sentem muito sozinhos, mesmo apoiados pela família, às vezes muito, mas eles se sentem sozinhos com esse medo. E assim, dependendo da localização do foco, a gente tem a manifestação realmente emocional. Independente de uma reação, existe a disfunção cerebral naquela localização. Então, é uma doença que realmente, muitas vezes, mexe muito emocionalmente com a pessoa, e a pessoa se sente muito sozinha. Então, essa solidão experimentada pela pessoa que tem epilepsia, ela é representada pela flor de lavanda, e por isso que no mês de março é o mês roxo, tá? Aqui no meu Instagram eu falo muito sobre epilepsia e sobre diversos tipos de síndrome, se vocês quiserem. Tem um monte de síndrome lá que eu descrevo, que eu descrevo para as pessoas se informarem e entenderem que nem toda epilepsia é igual, que nem toda pessoa com epilepsia é igual, que o remédio de um pode não servir para o outro, e que elas precisam perguntar. Eu recebo muita pergunta de pessoas que foi na consulta e não perguntou. Não é pessoa que está sem médico. Então, muitas vezes a pessoa vai ao médico, mas tem vergonha de perguntar. E aí o médico acha que a pessoa não tem dúvida, que está sabendo tudo, está entendendo, e às vezes é uma pergunta básica. Eu recebo muito isso. Então, eu tenho usado esse meu espaço para esclarecer muito sobre epilepsia. Quem quiser aprender um pouquinho mais pode acessar lá e ver, porque eu acho que já passou do tempo da gente ter certas superstições e preconceitos a respeito de uma doença que já está bem conhecida e, graças a Deus, está sendo cada vez mais estudada, né? A gente ainda tem uma parcela grande de pacientes, porque eu considero 30% ainda uma porcentagem alta de pessoas que infelizmente não consegue logo de cara
o controle das crises, e isso a gente só vai melhorar com assistência preventiva, né? Então, prevenção de AVCs, prevenção, um bom cuidado perinatal no nosso país, vai poupar muita gente de ter a epilepsia. E para os que têm, continuar trabalhando, levando a vida normal e levando as outras pessoas para frente, e mostrando que, assim como hipertensão arterial, assim como diabetes e outras condições crônicas, é possível você ter, desde que você tenha um bom acompanhamento, desde que você tenha uma boa disciplina, né, cuidados de uma pessoa bem alimentada, uma pessoa... São alguns fatores, eu acabei não falando, mas alguns fatores que influenciam muito nas crises. Privação de sono, uso de bebida alcoólica, a má alimentação. Então, quem tem epilepsia deve ter uma vida mais regrada, ter uma alimentação saudável, se alimentar bem, dormir bem, evitar estar passando noite de sono, né, evitar bebidas alcoólicas, principalmente quem toma medicação, fazer exercícios físicos, ter seus momentos de relaxamento, seu hobby, seu trabalho, e ir em frente, porque eu acho que dessa forma já está, a pessoa, além de ter uma vida muito produtiva e saudável, está fazendo mais por quem vem atrás dela, tá? Obrigada e estou à disposição. Tem alguma pergunta a fazer? O pessoal que está online pode colocar as perguntas no chat. E aqui tem perguntas, né, Natália? Pode fazer, Natália. Oi, bom dia. A pergunta bem famosa, que acho que a senhora já ouviu. A questão genética. Falam muito que é de 2 em 2 gerações. Isso acontece mesmo? Isso depende de qual etiologia, porque a maioria, a grande maioria das epilepsias genéticas é por mutações de novo, ou seja, mutações que apareceram no bebê, tá? Agora, existem algumas epilepsias de caráter hereditário, que isso que eu estou falando são aquelas epilepsias que a gente chama monogênicas, que é uma alteração de um gene que causa uma epilepsia, na maioria das vezes, epilepsias graves em bebês, na primeira infância. Agora, existem epilepsias que a gente chama epilepsias genéticas generalizadas, que são ausência da infância, ausência juvenil, mioclônica juvenil, crise tônico-clônica apenas. Essas são síndromes epiléticas, existem outras também. São síndromes epiléticas em que existe a GES também, que é epilepsia generalizada com crise febril plus. Então, essas síndromes que eu falei são epilepsias em que você tem um forte componente genético na família. Então, tem pessoas que tem um avô que tem um tio. Não é uma coisa autossômica dominante, não é aquela doença genética que todo mundo vai ter, da geração, da família, nem tem esse fenômeno de antecipação, que cada geração vem mais grave ou vem mais gente do que a geração anterior. Não, porque geralmente é uma herança, muitas vezes poligênica, não é monogênica, a expressão é variável. Às vezes ela tem expressão... tem envolvimento monogênico, mas essa penetrância e essa expressão é variável, ou seja, uma pessoa vai ter crise febril, outra pessoa vai ter epilepsia ausência, aí na outra geração não tem nada, na outra geração pode ter uma epilepsia mioclônica, então nem todas têm esse padrão de herança bem definido, não é lei, não. Oi, bom dia. Você tinha falado sobre o que se pode fazer, né, caso alguém tenha uma crise perto. Eu tenho a questão da língua, né, assim, porque assim, você falou que não deixar acontecer, né, mas só virar lá de lado, isso. E assim, só virando de lado já resolve, caso já resolve. Enrole se a ela língua. tiver que, não, olha, ninguém, foi bom você falar, porque isso é clássico. Ninguém vai engolir a língua, ninguém. E o que é que vai acontecer? Vai morder. Se você botar o seu dedo, ela vai morder seu dedo e a língua. Não, ela se engasgou com a saliva. Então, é a saliva que ela produz, que ela naquele momento ela não está respirando direito e juntando. Então, ela pode aspirar a saliva. Por isso que você tem que botar ela de lado, de preferência com a cabeça mais elevada, para quando acontecer a saliva ir escorrendo. Tá? Ah, está escorrendo, deixa escorrer, ótimo. Agora, a língua não vai bloquear. Vai machucar, mas você não tem como evitar isso.
Se você botar um objeto e ela quebrar o objeto, aí sim, ela pode engolir o objeto. A língua, ela não engole. Se você botar o dedo, gente, a força é muito grande. Não coloquem, ele pode quebrar o seu dedo. Então, é uma coisa que você não tem como evitar dele morder a língua, não tem. Vai doer, tudo vai, mas é muito mais arriscado se você colocar um objeto. Tá? Então, tem só que evitar a aspiração da secreção. Deixa eu falar só uma coisa que eu acho que não sei se surgiram perguntas, né? Deixa eu ver se surgiu alguma no chat. Tem, eu posso ler aqui. Bom dia, sou Luísa Rosemira Teixeira Sampaio, coordenadora administrativa financeira da Faculdade de Ciências Médicas. Parabéns pela iniciativa desse assunto. Parabéns, doutora Dulce, pela palestra. Marcela, ótimo assunto. Não. Alguém online que queira fazer alguma pergunta? Última oportunidade, hein? Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos que estão online, a presença do pessoal aqui que veio, né, prestigiar a palestra da doutora Dulce. Agradecer imensamente a doutora Dulce, né, pela brilhante palestra, pelas informações dadas preciosíssimas, né, inclusive no tratamento quando a pessoa tem uma crise, né, para desmistificar que, na maioria das vezes, as pessoas se afastam, né, correm, têm medo, às vezes, né? Isso antigamente também acontecia muito, agora melhorou bastante. Mas com essas informações, até hoje, a gente tem algumas lendas, né? Alguns mitos na nossa cabeça do paciente com epilepsia. Né? E é muito importante. Eu espero que aconteça outros momentos, né? E na pessoa de Ana Wilma, que é a coordenadora de qualidade de vida, eu agradeço a sua presença. Mais uma vez, obrigada, espero ter ajudado e parabéns pela iniciativa. Obrigada.